Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM. Vamos falar aqui, debater com os meus amigos comentaristas e também com você através do chat do YouTube da Itatiaia Esporte. É o seguinte, gente. Por que o Cruzeiro está encontrando tanta dificuldade para contratar um treinador? Você viu essa pausa dramática aí agora, Romano? Vi. É porque, Romano, primeiro porque ele não tinha nenhum planejamento para a saída do Pepa. Isso está claro, né? Diferentemente da contratação do Pesolano, que foi um estudo, né, dessa nova gestão do Cruzeiro, que foi um acerto a vinda do Paulo Pesolano, que também foi um acerto a vinda do Pepa. E o Cruzeiro tinha, né, e disse, né, publicamente isso, de que monitora treinadores e jogadores o tempo todo. Pelo jeito não, né? Pelo jeito não monitora, sim, porque senão já teria mais opções aí em vista. O Pansieri até falou, não, monitora, mas às vezes os caras estão empregados, não podem. Mas então a demissão do Pepa não era nada esperado. Então a demissão do Pepa, ela aconteceu no jogo contra o Grêmio. Antes disso, ninguém cogitava a saída do Pepa lá no Cruzeiro. O que me faz, mais uma vez, aguardar ansiosamente. O Cruzeiro mandou o treinador embora e ninguém fala sobre isso. O Cruzeiro soltou uma nota, demitiu o seu treinador, que é um bom treinador, que vinha fazendo um bom trabalho. O Cruzeiro demitiu o treinador e ninguém fala sobre isso. Não teve uma entrevista com o Ronaldo, com o diretor, com o CEO, com o gerente, com quem... Não, ninguém no Cruzeiro fala sobre isso. E ninguém no Cruzeiro fala, inclusive, sobre o próximo treinador, sobre o perfil de treinador, sobre o processo que está sendo feito. Então, Romano, fica difícil até de opinar. Porque até agora, você vê, a gente falou no Carpini, mas o Cruzeiro vai negar, porque o Carpini ficou lá. O Paulo Autuori, se bobear, o Cruzeiro também vai negar, porque publicamente não falou sobre isso. Então, fica difícil até de opinar, porque o Cruzeiro hoje é tão fechado, o torcedor e a imprensa, a gente não fica sabendo de nada. E acho que não tem nenhuma informação, até mesmo porque, neste momento, o Cruzeiro não sabe o que fazer. E aí, Alexandre? Olha, Romano, eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, né, de demissão repentina do Pepa, ele está perdido sobre o futuro. Porque o futuro próximo é brigar contra o rebaixamento. Tá? O futuro a longo prazo é tentar um treinador aí já pensando na construção do projeto 2024 e na próxima temporada. Só que esta próxima temporada, ela vai depender dessa briga contra o rebaixamento neste Brasileirão. Então, a impressão que eu tenho é de que o Cruzeiro está perdido nesse dilema entre buscar alguém para brigar contra a queda, e a gente tem alguns treinadores com esse perfil no futebol brasileiro, ou buscar alguém para um trabalho a longo prazo, que na minha visão não é a prioridade agora. A prioridade do Cruzeiro é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É porque não dá para imaginar o ano que vem sem saber se vai estar na Série A, ué. Exato. Deixa eu só responder aqui. O Vanderlei Ribeiro, o Pesolano tá sem clube. Será que não volta? Não, tá sem clube, não. Não, ele tá no Valladolid. Então, eu acho que o Cruzeiro tá vivendo esse dilema de não saber o que fazer em relação ao treinador. Aí, eu vejo, por exemplo, essas opções. O Paulo Autuori não é um cara que está acostumado a brigar contra rebaixamento, mas seria uma solução do Cruzeiro pro restante da temporada. Tá? Aí outro nome que surgiu, parece que o Wagner Mancini chegou até a ser sondado, né? Só que já estava encaminhado com o Ceará. O Wagner Mancini era um cara para brigar contra o rebaixamento. O Thiago Carpini, eu já vejo como um cara para um projeto a longo prazo, né? Então é uma situação muito complicada pela pressão que o Cruzeiro vive da aproximação da zona de rebaixamento. Foi uma situação que o próprio Cruzeiro criou, porque os jogadores fazem parte do processo e foram principalmente os gols perdidos por alguns deles e nas últimas rodadas os gols sofridos na reta final que criaram esse cenário de o Cruzeiro ter um bom rendimento na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro,
mas ter visto nas últimas rodadas uma distância para a zona de rebaixamento. E essa é a conta que o Cruzeiro tem que fazer na Série A de 2023. Essa distância cair de 10 pontos para apenas 4, tendo pela frente aí um cenário de jogos muito complicados, contra Bragantino em casa, depois Santos e Fluminense fora de Belo Horizonte. Esse é o momento mais complicado que a SAF do Ronaldo está passando até agora, né? Não tem a menor dúvida, Romano. Não tem a menor dúvida. A SAF do Ronaldo teve muita dificuldade, evidentemente, quando chegou, né? Porque o Cruzeiro estava desmantelado, o Cruzeiro estava quase falido, quase quebrado e com muitos problemas internos. Ali foi o grande desafio. Acho que um desafio muito maior do que este, mas depois de que a SAF já foi implantada, até mesmo porque o ano passado o Cruzeiro voou, né? Na Série B o projeto foi muito bem feito, foi muito bem conduzido. Este ano a situação do Pesolano não foi, na minha opinião, tão bem conduzida, mas eu respeito o que o Cruzeiro fez, que foi manter um treinador que não queria ficar aqui, mas pelo menos até ter engatilhado um outro treinador que foi muito bem descoberto, muito bem procurado pelo Cruzeiro, que é o Pepa, mas quando parecia tudo funcionar, não estava acontecendo o resultado. É verdade, não vinham todos os resultados. Mas a campanha do Cruzeiro está longe de ser ruim. O Cruzeiro não está na zona de rebaixamento e o Cruzeiro está a 20 pontos de não cair. Então o Cruzeiro está dentro do que foi programado, planejado por essa direção, por este grupo, que era a comissão técnica, os jogadores. O Cruzeiro faz um rompimento brusco e nós temos aqui um grande exemplo da dificuldade que isso gera, que foi o que aconteceu no Atlético. Só que tem uma grande diferença. O Filipão ficou aí uns 10 jogos sem ganhar. Quem assumiu o Cruzeiro não pode ficar 10 jogos sem ganhar, não. Porque se o Cruzeiro ficar 10 jogos sem ganhar, o Cruzeiro cai. O Cruzeiro entra na zona de rebaixamento, fica complicado demais. Então, o Cruzeiro precisa de um treinador que chegue, que não vai ter muito tempo e que vai ter que dar resultado. Porque se o Pepa não dava o resultado que essa direção queria, ou boa parte da torcida, ele dava o desempenho. Quem vai chegar agora vai ter que ter um desempenho melhor do que o Pepa para conseguir um resultado. Porque o Pepa não chutava a bola para fora no Cruzeiro, não. Pois é. E olha só, notícia muito legal. O Léo falou, vai ganhar e ganhou. Brasil estreou.